Eu vou fazendo os primeiros aqui. Pode parecer que eles são simples e tal. São de fato simples, mas são exercícios gerais, né? Que abrangem grande parte dos conceitos que a gente trabalhou, né? Eu vou fazer os primeiros aqui. Número 1, por exemplo. Parece besta, mas... né? Ele fala do salmão, né? O salmão, ele vive em regiões frias, né? Porque ele tem uma necessidade, ele precisa de uma quantidade alta de oxigênio, de gás oxigênio, para respirar, né? É um peixe grande, né? Por que ele vive em regiões frias, né? Quanto menor a temperatura, né, maior a solubilidade dos gases. Beleza? O motivo aí é este. Bom, a número 2 até à frente aí, é graças a essa tabelinha que aparece aí. Tem o brometo de potássio a 30, 50 e 70 graus Celsius, né? Aí ele pergunta no número 2, letra A. Qual a massa de brometo de potássio necessária para saturar 100 gramas de água a 50 graus Celsius? Pela tabelinha, 50 graus Celsius, a letra A, então, 80 gramas do KBR, é brometo de potássio, tá? E a letra B, 200 gramas de água a 70 graus Celsius. Para saturar 100 gramas de água a 70 graus Celsius, são necessários 90 gramas do KBR, brometo de potássio. Se são 200 gramas, então é o dobro. Tá? Então, 180 gramas de KBR. A número 3, solução preparada a 30 graus Celsius, dissolvendo 40 gramas do brometo de potássio em 100 gramas de água. Essa solução é saturada. A gente observa na tabela que o limite de solubilidade é de 70 gramas. Né? Então, se ele adiciona 40 gramas, está abaixo do limite. Né? Então, está abaixo do limite ou do coeficiente, né, de solubilidade. Beleza? Então, a solução é insaturada. A número 4. Classifique as soluções aí. Só um instante. Por observar. Só um instantinho, gente. Por favor. Bom, o número 4, ele trata das soluções A, B e C, né? Aí ele pede para a gente classificar elas como saturadas ou não saturadas. Né? A 4, a solução A, 100 gramas de água a 50 graus Celsius, 40 gramas, é insaturada. A B, como a temperatura é de 50 graus Celsius, e adição de 80 gramas, né, essa é uma solução saturada. E a C, 100 gramas, ela é super saturada. Okay? A número
número 5, apenas uma das soluções está saturada e apresenta cor de fundo, que é o que a gente chama de supersaturada, né? É a C, né? E são 20 gramas de corpo de fundo, ok? São os 80 que fazem dela uma solução supersaturada, né? Saturado, na realidade, os 80. E o que sobra, né? O que passa, é o que faz dela supersaturada com esse precipitado, né? Com o corpo de fundo. O 6. Qual das soluções encontra-se mais diluída, menos concentrada? Né? Se vocês calcularem as concentrações, vocês vão perceber isso, mas fica óbvio, porque é que tem menos soluto e as quantidades de solvente são iguais. De acordo com o gráfico agora, né? Número 7. Qual substância é mais solúvel a 10 graus Celsius? Só olhar a temperatura de 10 graus Celsius. Nesse caso aí é o NaCl. A 8. Aqui é mais solúvel a 60 graus Celsius. A gente percebe que é o nitrato de potássio, que é o KNO3. Sim, Eduardo. Isto mesmo. A 9. Qual a quantidade de sódio devemos adicionar a 100 gramas de água a 30 graus Celsius para obter uma solução saturada? A 30 graus de NaCl é próximo de 41, 42, né? Vamos colocar aí 42 gramas. A número 10. Uma solução contendo 10 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. A 40 graus Celsius. É saturada ou não saturada? É bem saturada, né? Por estar abaixo do limite de solubilidade. Para que ela fosse saturada a 40 graus Celsius, a quantidade de sal deveria ser aí próximo de 60 e pouquinho. Beleza? Esses exercícios de gráfico é só ler o gráfico, não tem segredo. Faz a intersecção XY, né? Encontra o ponto e vê quais são as informações daquele ponto. Explique como a temperatura influi na solubilidade do nitrato de potássio. Aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Beleza? A 12, o que acontece com a quantidade de corpo de fundo de uma solução saturada de nitrato de potássio quando submetida a aquecimento? Quando aumenta a temperatura, a solubilidade aumenta, né? Os espaços entre as partículas do solvente aumentam, né? Aumentando a solubilidade. Então você vai ter a formação, formará uma solução saturada. Desenvolvendo aí, acho que essa primeira, ele fala do oxigênio, né? A gente tem que lembrar, quando ele fala de oxigênio na água, é o H2O, as moléculas de água, né? Só que a esse H2O, nós temos o gás oxigênio dissolvido, né? Então o erro que esse burro aí comete é esse. As outras sem gabarito, né? A3, A2, A3, A4, esses gabaritos são corretos. Se tiver algum aí que vocês não entenderam, desses aí, tá? A5 também, é A6, né? Também tem o gráfico.
Aí é só fazer a leitura de fato, né? O A7, queria comentar A7. Ele fala do clorato de sódio, que é o NaClO3, tá? Aí ele fala, né, qual a quantidade dessa substância para saturar 500 gramas de água. Para saturar 100 gramas de água, foram adicionados aí, fazendo a leitura do gráfico, né, 140 gramas do clorato, tá? E se eu tiver 500 gramas de água, quanto eu preciso para saturar essa quantidade em água? É só multiplicar, né? 140 vezes 500, né? Dá 700 gramas do NaClO3, tá? Só como é a mesma solução, né? É o mesmo que você pegar uma garrafa de refrigerante e juntar elas, 5 garrafas, né? Você pega 5 garrafas do mesmo refrigerante e coloca essas 5 garrafas, né, dentro de um balde. As características do refrigerante no balde devem, pelo menos, ser iguais às propriedades de cada uma das garrafas, né? Porque como você tem um processo de produção em massa, né, acreditemos, né, que as propriedades, as características são iguais. Tá? A número 8, a 8, a 9, é em relação a esse gráfico aí, né, até a 12. Entre NaNO3 e PbNO3, qual é mais solúvel? Nos gráficos é sempre a que estiver acima, tá? Então, nesse caso aí, o NaNO3, a qualquer temperatura, está acima do PbNO3. Então, a mais solúvel aí é o NaNO3. A 9, em qual temperatura a solubilidade do KCl e do NaCl são iguais? Existe um ponto aí que as duas curvas elas se cruzam, né? Esse ponto, vamos colocar aí que seja, sei lá, 36 graus Celsius, beleza? É só procurar no gráfico, igual eu estava comentando, faz a intersecção dos pontos. Qual das substâncias apresenta maior aumento de solubilidade com aumento de temperatura? Para avaliar esse tipo de pergunta, você vai ter que avaliar o gráfico. Aí você vai procurar a substância que teve maior aumento de solubilidade, né, com a menor variação de temperatura. Tá? Nesse caso aí, é o nitrato de prata, que é o AgNO3. Tá? A número 11. Qual a massa de uma solução saturada de NaNO3 a 20 graus Celsius, obtida a partir de 500 gramas de água? É só olhar a solubilidade do NaNO3 a 20 graus Celsius. Ele fala aí, né, 88. Então, é o mesmo daquela número 7 lá, né? Em 100 gramas de água, eu dissolvo 88 gramas do sal, né? É o nitrato de sódio. E se eu tiver 500 gramas de água? Quanto do sal eu consigo dissolvido aí, né? Só multiplicar 88 por 5. Dá 440. Beleza? E a 13, né? A 13 é bem interessante. A 13, ele dá aí algumas alternativas. A primeira, qual ou quais pontos representam a solução saturada homogênea? É apenas um ponto. Ponto D. A gente falou sobre isso anteriormente. Nesses gráficos, o ponto que estiver sob a curva de solubilidade é uma solução saturada. Acima é supersaturada e abaixo é insaturada. Tá? A número 2 indica que existem soluções heterogêneas, né? Serão os pontos A e C. Em 3, qual ponto indica a solução insaturada? É o ponto B, né, nessa lógica do que eu estou falando. E 4, que procedimentos podem ser utilizados para precipitar parte do soluto? Cristalizar é tornar sólido, né?
Então, nesse caso, é diminuir a temperatura. Né? Como nós temos um gráfico ascendente, ele é um gráfico endotérmico, né? Ou seja, a solubilidade aumenta quando aumenta a temperatura. A solubilidade aumenta. Ele está falando de diminuir a solubilidade. Então, tem que diminuir a temperatura. Tá? A primeira parte aí era isso. Agora, a segunda parte. Aspectos quantitativos. Página 35. A número 1 tem o gabarito. Né? Eu acredito que não. Enfim, se alguém quis fazer os fundamentais aí, viu que é a mesma lógica. A número 1 é um clássico do Enem, sobre solubilidade. A número 2. Posso apagar aqui? Pode apagar, pode apagar. Dane 1, dane 2. Que gracinha, esse tanto de aluno participando. Muito graça. Muita gente, muita aglomeração. Vou apagar aqui. Página 35. A número 1. Eu gabaritei letra A, né? A número 2. Ele fala aí de um rótulo, né? Deve ser um suco, alguma coisa assim. Aí pergunta, qual a concentração de carboidratos em gramas por litro? O rótulo fala de uma porção de 200 ml. Né? E nesses 200 ml, nós temos 21 gramas de carboidrato, né? Isso em 200 ml. Ele quer saber para 1 litro ou para 1000 ml esse X aí vai ser igual a esqueci, 105 gramas de carboidrato. E a letra B qual o valor calórico se for feita a injeção de meio litro do produto. Ele fala aí que em 200 ml tem 90 quilocalorias. E se eu ingerir 500 ml desse produto? Esse X vai ser igual a 450, né? Não é. 90 vezes 500 dividido por 200. Dá 225 quilocalorias. A número 3 é o cálculo de concentração, né? Lembrando que o C é igual a N sobre V. A massa aí é de 1,5 gramas. Dividido pelo volume de 250 ml. Aí ele pediu o resultado em litros. Então tem que converter ml para litros. Aí 250 dividido por 1000 dá 0,250, 0,25, mesma lógica. Então a concentração vai ser igual a nós temos aí 1,5 gramas dividido por 0,25 litros. Então dá 6 gramas por litro. É a letra E.
Tá certo. A número 4, ele dá duas soluções. A primeira com massa 14 gramas e volume 200 ml. E ele pede para a gente calcular a concentração dessa solução. Então é só dividir o 14 por 200, porque ele quer em gramas por ml, grama por ml. Aí dividindo esse valor aí, dá 0,07 gramas por ml, ou grama por ml. E a letra B, ó, a solução B, ele fala que ocorre a evaporação de 160 ml de água. Então a massa continua a mesma, 14 gramas, porém o volume agora é de 40 ml. E ele quer essa concentração em grama por litro. Então é 0,04 litros. 14 gramas. Dividindo aí a concentração de B, gramas, 350 gramas por litro. Beleza? A 5, ele fala de 3 soluções, né? Ele pergunta em qual dos frascos a massa do soluto dissolvido é maior. Se a gente calcula as concentrações aí, A dá 1, né? Dá 1 grama por litro. A B dá 2 gramas por litro. E a C dá 1,5 grama por litro. Só calcular a massa pelo volume, tá? Ele pergunta qual dos frascos a massa do soluto é maior. É no frasco B, então, né? No frasco B. A letra B. Calcule a concentração da mais diluída. É a A, né? Que é 1 grama por litro. A letra C. Calcule da solução mais concentrada. É a B, né? E aí dá 2 gramas por litro. A letra D. Considere que as 3 soluções sejam misturadas. Qual a massa total do soluto? Vai ser meio grama mais 2 gramas mais 3 gramas. A soma disso aí dá 5,5 gramas. Certo? E a letra E, ele pede para a gente calcular a concentração dessa solução, dessa mistura. Né? Então vai ficar a concentração final, vai ser 5,5 gramas dividido pelo volume total. É 2 mais 1 mais meio litro, então dá 3,5 litros. A concentração final, então, vai ser igual a dá 1,57 grama por litro. Da página 35, acabou. Agora 40, 41, 1 a 5. Beleza. Página 40, a 1. Letra A. Qual a massa de ácido nítrico existente em 100 gramas da solução? Se é 63% em massa de 100 gramas, então corresponde a 63 gramas. Letra B. Qual é a massa de água existente? 100 menos 63. Então, 37 gramas.
A letra C. Determine as massas de água e ácido em 500 gramas dessa solução. Bom, se em 100 gramas eu tenho 63, né? Se eu tiver 500, é só fazer a regra de 3. 500 vezes 63, dividido por 100, 315 gramas. Essa daqui é a massa de ácido nítrico, HNO3. E o restante, 500 menos 315, né? 185, é a massa de água. Certo? A letra D, ele pede para calcular o título. O título, ele pediu o título da solução, né? Então ele pede o título da água e do ácido. Como é que a gente calcula o título? Eu vou pegar a massa do ácido, 315, e vou dividir por 500, que é a massa do solvente, do soluto, né? Dividido pela massa do solvente. O título é igual ao da solução anterior, 0,63. Tá? E o da água? É a massa de água, 185, dividido por 500. Então, título 185 dividido por 500, 0,37. Tanto que se a gente soma 0,63 mais 0,37, a gente chega naquele 1, né, que eu citei já algumas vezes, que é o valor correspondente ao título total. Né? Sempre é 1, porque corresponde a 100%. Então é isso aí. A número 2. A número 2, ele fala de uma pomada que tem 2% de lidocaína e essa pomada tem 250 gramas. Tá? Então, a 250 gramas corresponde a 100%, certo? E se eu tiver 2%, a que valor isso corresponde? Então vai ficar 2 vezes 250, dividido por 100, 5. Esses 5 gramas é a lidocaína. E os outros 245 gramas corresponde ao solvente, tá? Que é o que ele pergunta aí. Qual a massa do solvente, né? 245 gramas. Beleza? A número 3. O chumbo é um metal tóxico que pode afetar o sistema nervoso. Uma amostra de água contaminada por chumbo contém 0,0011 em massa de chumbo. Determine o volume em ml dessa água que contém 115 mg de chumbo. Considere que a densidade é igual a 1. Ele fala o seguinte. Ele fala que 115 miligramas corresponde à porcentagem de chumbo. Ele quer saber, então, esse valor de X aqui, né? Para 100%. Dá certo, será? Aí, que é o volume de água. Então é o resto, né? Que contém miligramas. Então aqui vai ser o quê? Vamos pôr 100%. Vamos ver o que vai dar essa conta aqui. 115 vezes 100 dividido por 0,011. 0,011. O volume de água aí
é 10.454,54 ml. Tá? Só confirmar essa aqui no gabarito. Eu já fiz ela hoje, só que, sinceramente, eu me esqueci. Tem que ter marcado a página do gabarito. Agora eu fico caçando ele aqui, eu não acho, nem com a polícia. Esse é o da página 40, número 3. Página 40, número 3. Isso mesmo. Por que eu não sou tão burro? A número 4. A número 4. Ele fala o seguinte. Ele fala que o cara leu esse rótulo aí, né? E pergunta qual das alternativas é a correta. A única que corresponde aí corretamente é a letra A, tá? Ele fala que em meio litro da mistura tem 480 ml de álcool e 20 ml de água. Para ser 1 litro, seria 960 de álcool e 40 de álcool. Isso. 960 de álcool e 40 de água, né? Só que aí não tem uma alternativa com isso. E como ele fala que é 96%, né? Então, se você tem meio litro, é só dividir o 96 por meio. Multiplicar, na realidade, né? 96 por meio. Que vai dar 48. Que é o volume que dá 480 ml. Tá? A número 5 é a letra D. Tá? Por que é a letra D? Ele fala o seguinte. Toda vez que eu faço esse exercício, eu bugo a minha cabeça. Ele fala que no início foram adicionados 50 ml de água. Na verdade, já começou já. Uma proveta de 100 ml, 50 ml de gasolina. E o volume foi completado até 100, com água com NaCl. A proveta foi deixada em repouso, conforme indicado na figura. O teor de álcool na gasolina é de 'Nós tínhamos, no início, 50 de gasolina. E a adição, então, provavelmente foi de um volume próximo a 50 também, de água. Né? 50 de gasolina, 50 de água. Desses 50-50 aí, a gente percebe que tem um volume de 61 ml. Né? Então, esse 61, a diferença de 50 para 61, de 11 gramas, né, é provavelmente do álcool. Né? Por isso que dá o 61. Né? E o que sobra, né, os 39, é de gasolina. Né? Então, nós temos 39 de gasolina, 11 de álcool, né, e 50 de água. Aí ele pergunta a porcentagem de álcool. Né? Corresponde a 22%. Né? Porque nós falamos de 50 ml de gasolina, né? Então, dos 50 ml de gasolina, nós temos 11%, na verdade, 11 ml dos 50 da gasolina, né? Correspondendo ao álcool. Para 100%, para a porcentagem, né? Então, nós temos 22% do álcool, né? 50 ml de água vai corresponder aí, enfim, esses dados não são importantes. Mas a soma disso aqui tudo tem que dar 100%. Né? Aí dá os 22% de álcool. Né? Será mais por lógica. Então era da 40 e 41 ao 5. Então, para a próxima aula, na quinta-feira, ficaremos da página 47, que é sobre mol, né? Esse aí talvez tenha surgido algumas dúvidas a mais, né? E diluição e mistura de soluções. Então, na quinta-feira a gente termina
tá? Qualquer coisa eu estou à disposição aí durante a semana. Uma boa semana para vocês.